Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer uma atualização sobre a Covid aqui na França, porque muita coisa aconteceu desde o último vídeo que, se você não viu, vou colocar aqui para que você veja e compare a situação. Espera a vinheta. Muito bem, como sempre, deixa eu falar, né, que tem que deixar já um joinha e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e aproveitar para mandar o vídeo para todo mundo que você conhece, para, né, disponibilizar a informação. Bom, vamos começar já pelo começo, né? Então, por que eu tô fazendo esse vídeo sabendo que faz 2 semanas que eu lancei um vídeo falando disso? Então, deixa eu explicar. Foi um vídeo que eu fiz logo antes do Natal, para fazer uma revisão aí, né, da questão de quantos infectados aqui na França, como estava a situação de variante Ômicron, né, se já estava tendo caso aqui ou não, se eu tinha visto no hospital ou não, como que estavam as coisas. E a ideia foi falar para vocês, antes do final do ano, né, antes de 2021, né, se encerrar, como que estavam as coisas por aqui. E a minha sensação como médica trabalhando no pronto-socorro. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente teve uma explosão de casos na última semana do ano. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque eu queria, primeiro, alertar vocês para mostrar que, sim, a Omicron está presente aqui na França, né? Eu tinha falado no vídeo, no meu hospital ainda não tivemos casos, mas certeza que nós teremos logo logo, né? Porque era só uma questão de tempo, né, de dias, horas, né, para ter um caso positivo com variante Ômicron, né, e contar para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive aí nessas últimas 2 semanas, né. Então vamos lá, primeira coisa, falando aqui de onde eu tiro minhas informações. Minha fonte sempre né, eu passo pelo Medscape, pelas informações do Medscape, eu vejo muitos noticiários daqui, então eu sigo o Le Parisien, que tem canal no YouTube, eu sigo a BBC News também, né, em inglês, em espanhol, em português, eu tento, né, estar atualizada em várias línguas, né, tudo que eu consigo entender eu vejo, e também uma referência, né, a mais confiável, né, que é a base de dados da Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Então essa é a base de dados de referência, e estou me inspirando nela para falar exatamente os dados para vocês, sabendo que no Medscape eles usaram também essa referência. Então, de qualquer maneira, cada vez que eu falo para vocês, né, do que eu tenho tido de novas informações, novos casos, os números que eu dou são aqueles que eu encontro tanto nos relatórios do Medscape quanto nessa base de dados da Johns Hopkins, tá? Antes que alguém aí fale, mas de onde ela tira esses números? Aí tô falando já da onde eu tiro esses números, ok? Primeira coisa, então, é isso. Segunda coisa, então o que aconteceu aí, essa explosão? Pra explicar, eu tô aqui olhando pra cá porque é meu computador, tá, pessoal? Então eu tô olhando logo atrás aqui da câmera. Também marquei aqui pra eu não me perder, porque foi no dia 25 de dezembro que foi registrado o maior número de casos até aquela data, né? Então foi ali a explosão mesmo de casos desde o começo da pandemia. Então foi o dia, né, o registro em 24 horas de novos casos, né? Então quantos infectados em 24 horas, né? E no dia 25 de dezembro foram registrados 100 mil novos casos por Covid-19, tá? Covid-19, não estou falando de variantes aqui. Então, no geral, em 24 horas foram registrados 100 mil novos casos. Até aquela data tinha sido o maior número de casos já registrado em 24 horas aqui na França, tá? Então, por isso que foi a explosão, foi o momento em que, nossa, né, aquele alerta, né, para as autoridades, e a partir daí várias coisas foram decididas, né? Então, e eu vou falar mais pra frente, mas só para falar para vocês dos dias seguintes, né, como que foi. E aqui vou olhar no gráfico que tem o número certinho, mas eu também tinha anotado. Dia 28 de dezembro, então, 3 dias após, nós tínhamos 179 mil casos novos em 24 horas. E no dia 29, 208 mil novos casos em 24 horas. Estou falando em 24 horas, tá? Não são casos acumulados. Eu fui ver para confirmar, para não falar besteira para vocês, mas é isso mesmo. Na base da Johns Hopkins também mostra em 24 horas. Tem o gráfico, então, por dia, né, com as barrinhas de quantos novos casos,
tá? Foram notificados. Então é bem isso que eu tô falando pra vocês. E aí o pico nem foi, né, esse do dia 29, que já foi o mais alto. No dia 31, tivemos mais. 232 mil novos casos em 24 horas. Então o pico, né, o máximo, né, da pandemia, né, até esse momento, né, no dia 31 de dezembro de 2021, 232 mil. E aí, teve mais, Fernanda? Teve. Que dia que foi? O dia que marcaram mais, 5 de janeiro, tá? Então hoje, já vou falar pra vocês a data, porque até eu editar e lançar, hoje estou fazendo esse vídeo no dia 7 de janeiro, tá? Então no dia 5 de janeiro, 322.894 novos casos em 24 horas, tá? Então esse foi o dia de maior número de casos registrado desde o começo da pandemia, tá? E aí vocês vão falar, tá, então que onda é essa? Gente, não faz nem ideia em que onda que a gente tá, porque até para as autoridades, eles estavam falando em quinta onda, né, no final do ano, e eu já tava até meio assim, nossa, a gente já passou por uma quarta, acabei perdendo, porque como tem tanta onda, gente, que, né, eu me perdi. No hospital, de qualquer maneira, a gente tá sempre preparado, né, então, realmente, né, eu tinha até esquecido que já era quinta, realmente, quinta onda, então só para explicar para vocês, a partir de outubro. Lembra que eu falei? No vídeo anterior eu expliquei que a partir de fim de outubro, começo de novembro, já começou a ter mais caso. Deu uma paradinha ali fim de novembro e aí deu essa explosão agora no fim de dezembro por conta da nova variante. E vou chegar nela, peraí. Mas só para completar essa ideia, então o que acontece? Essa era a quinta onda. E agora as autoridades francesas já estão falando, isso é recente, tá? Vídeos das informações de ontem e hoje que eu tava vendo, né, os noticiários daqui, já falando de uma sexta onda. Por que sexta onda, né? Mas por que agora eles vão querer me inventar uma sexta onda no meio da quinta? Porque a quinta começou antes da Omicron chegar aqui. Então eles já estavam considerando uma nova onda de casos das variantes já conhecidas, especialmente a Delta, que era, né, a maioria até esse momento. E agora com a Omicron, né, então tem esse pico aí, né, que tá nos 320 mil casos, né, mais de 320 mil casos em 24 horas de Omicron, né, então eles estão considerando que é a sexta onda, né, eles chamam, né, a sexta onda, então, por conta da nova variante que chegou, né, aqui na França. E chegou, né, chegando, né, já deu aquela explosão. Então tá, falamos desses novos casos. Vamos falar agora da variante Omicron. Então ela chegou? Chegou. E aí, o que acontece? Muda alguma coisa? Muda no sentido contaminação. Vocês viram que explodiu. Eu senti isso no hospital? Senti. Né? Então, na semana passada, explicando aqui pra vocês, né, que hoje é dia 7, então eu estou falando da semana do dia 27 de dezembro ao 2 de janeiro, tá? Os plantões que eu dei nessa semana, eu já vi um aumento considerável de pessoas vindo ao pronto-socorro por conta de Covid-19. Então, para explicar, essas pessoas já vêm positivas, tá? São pessoas que estavam se sentindo, né, não muito bem, ou foram casos contato de alguém, foram fazer o teste, ou na farmácia, ou no laboratório, enfim, e esse teste deu positivo. E 2, 3 dias após, quando elas começam a sentir, né, sintomas mais importantes, elas vêm por conta desses sintomas ou para ter certeza que tá tudo bem, né? Por exemplo, elas têm um pouco de dificuldade para respirar, elas querem, né, ir ver se tá tudo bem, se precisa de oxigênio ou não precisa de oxigênio, tá? Preciso ser franca com vocês. A maioria, e eu digo uma maioria de 95% dos casos, são não vacinados, tá? Quais são as exceções? Porque do que eu vi de paciente, era não vacinado. Não vacinado com Covid, que não necessariamente eles fazem o teste PCR com criblage, vou marcar aqui para vocês como é que chama em francês, né, criblage, que é para ver que tipo de variante é. Né? Então, não necessariamente com isso, eles fizeram só um teste que deu positivo, não sabemos qual tipo é, então não dá para afirmar. Se fizeram no laboratório, o laboratório vai fazer essa criblage, vai falar qual tipo é, e às vezes eles chegam, né, então tá anotado já pela enfermeira que faz a triagem, paciente Covid tal, né, Omicron, Delta, então já tive Omicron? Já tive, semana passada tava chegando na urgência, a maioria era Omicron, e posso falar para vocês que quase todos não vacinados. Os que não eram vacinados, e eu conto nos dedos de uma mão, tá? Eu lembro de 3 de cabeça, tá? Então, 3 no dedo de uma mão, tá bom? Os que eram vacinados e que estavam
com sintomas por Covid, porque eram imunossuprimidos. Eram pacientes que tinham tido transplante, né, de algum órgão. 2 eram de transplante renal e o terceiro eu não lembro se era fígado, enfim, mas com transplante. E que tem, então, um tratamento imunossupressor pós-transplante, né, para não recusar aquele novo órgão. Então, esses pacientes que tinham sido vacinados, inclusive com 4 doses, né, eles mostravam, né, o papel com as 4 doses, esses pacientes pegaram Covid, porque, infelizmente, né, pela situação do corpo deles, né, por não poder fazer uma defesa contra esse vírus, mesmo tendo, né, vacinas. Então, se o corpo deles não consegue produzir a defesa, né, pode fazer 1000 vacinas, não vai, né, é o corpo que não consegue reagir. Esses 3, só um estava precisando de oxigênio, os outros 2 não. Então tinha dor no corpo, né, tinha aquela sensação, né, como de uma gripe, mas sem necessidade de oxigênio. Então, de qualquer maneira, não eram casos graves que precisassem de UTI, tá? Então, para dar aqui a realidade do que eu estou vivendo no pronto-socorro onde eu trabalho, lembrando, em Messi, se você não sabe onde é, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo, onde eu moro, que lugar é esse, etc, etc. Enfim, então só para explicar para vocês. E os outros, né, não vacinados, positivos para Covid, também na maioria dos casos, é muito raro precisar de oxigênio e nenhum caso eu vi que precisasse ir para a UTI, tá bom? Então, é essa a realidade da Omicron, por enquanto, né, do ponto de vista aí que a gente tem em geral mesmo, porque também é o que estão falando nos noticiários e o que o ministro da Saúde traz também como informação, que os casos não são graves, mas são muitos, né? Vocês podem ver pelos números aí que eu trouxe. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que é verdade, tá, pessoal? Eu não tô sendo paga pra falar isso, eu não ganho mais de ver gente positiva, não sou eu que faço os testes, não sou eu que notifico os testes, tá bom? Estou falando como médica, vendo os pacientes que chegam pra mim, tá? Positivos, tá certo? Então, isso existe, a Omicron existe, ela é uma realidade, contamina muito e muito mais rápido do que as outras variantes, mas, o ponto bom, né, tinha que ter um ponto bom na história, não causa casos graves. Ainda bem, né? Então, para vocês saberem, tá? Para não ficar naquela ideia que aí no Brasil, né, me fala, mas é teoria da conspiração, é mentira, não sei o que lá, isso é gripe. Aí no Brasil está tendo concomitantemente, né, com a Covid, casos de gripe, é verdade, mas aqui não, tá, pessoal? Então eu posso falar, daqui não tem confusão entre uma coisa e outra, não, aqui é Covid, tá? Quando vai para o laboratório, eles testam para os outros vírus, tá? Eu sei que no laboratório do meu hospital, eles testam para o vírus sincicial respiratório e para gripe, tá? Cada caso respiratório, quando a gente faz coleta de swab nasal, o laboratório faz, ele tem que fazer, ele é obrigado, é um protocolo do hospital, do nosso laboratório, para fazer para esses 3, tá bom? Já era assim antes da Covid para gripe e vírus sincicial respiratório, sempre eram os 2, tá? Se a gente pedia para gripe, só eles faziam para vírus sincicial, sempre, obrigatoriamente, porque sabia-se que, né, já existia, né, o vírus sincicial respiratório como grande causa de problema respiratório, especialmente em pessoas mais idosas, e que às vezes isso passava despercebido, falava, é gripe, e era o vírus sincicial. Então, já era um protocolo, era obrigatório fazer o teste para os 2, para saber diferenciar qual deles. E agora, com a Covid, tem isso. Então, eu já posso falar para vocês, quando tá escrito que é Covid, não é outra coisa, tá bom? Então, pra deixar bem claro, ok? Muito bem, próxima coisa. Estamos vacinando aqui crianças, né? Então, a vacinação em crianças já começou, tá? E é importante no sentido, aqui não tivemos tantos casos como no Brasil, mas no Brasil, realmente, eu tô vendo que, né, tá sendo divulgado aí, né, muita informação com relação a quantas crianças, né, foram infectadas, né, no curso do ano de 2021, e que isso pode ser evitado, né, e falando aqui para vocês, o pessoal aqui está vacinando as crianças, né, então não teve retardo, né, na disponibilidade das vacinas, não teve problema de discussão de, né, vamos liberar ou não vacina para as crianças, foi assim, OMS aprovou, tá tudo ok com a vacina? Ok, está liberado então para crianças de 5 a 11 anos, vacina da Pfizer, ponto.
né? E aí, quem quer vacinar seus filhos, tá aqui. Fortemente recomendado. Não é obrigatório, mas fortemente recomendado, porque realmente estamos vendo essa explosão de casos. Então, né, para proteger também nossas crianças, e inclusive, né, proteger que as crianças contaminadas não passem ainda, né, para os seus avós e outros que possam ter mais risco, né, de Covid grave, é fortemente recomendado. Outra coisa, né, que tivemos aqui recentemente, que foi todo um furdunço, né? O presidente acabou falando uma coisa não muito legal, né? Ele deixou escapar uma frase não muito feliz, que foi no sentido que ele queria... Eu vou traduzir aqui, fazer uma adaptação, tá? Porque a frase que ele disse em francês, je veux emmerder les non-vaccinés. E seria como, eu quero encher o saco dos não vacinados. Por quê? Já tinha falado no vídeo anterior que temos um movimento, né, contra a vacina um pouquinho importante aqui. Quando eu digo um pouquinho é porque, e trago números, vamos lá. Temos até 6 milhões de adultos não vacinados na França, tá? E aí você vai falar, ah, tá bom, mas então em 60 milhões, né, do total da França, 6 milhões é 10%. Então, vacinou 90% dos adultos? Legal. Sim, é legal, bom, claro, bom. Mas são 6 milhões de não vacinados. 6 milhões de potenciais casos mais graves, porque não foram vacinados, né? Então, só para, né, dar os dados aqui para vocês, os números, né? Então, para vocês entenderem, 6 milhões aproximadamente de não vacinados. Desses 6 milhões, aproximadamente 500 mil têm mais de 75 anos. Então, temos pessoas de mais de 75 anos que são um grupo de risco, sabemos, né, para fazer forma grave de Covid, que não estão vacinados. E é não vacinado não é porque é um lugar difícil de acesso ou que não teve disponibilidade de vacina. Não, é porque não quis se vacinar, né? Por diversos fatores. Então existe isso também, tá? De ter pessoas idosas que não foram vacinadas por uma questão de decisão familiar, enfim, né? Às vezes ela também não quer, mas eu quero dizer, existe uma decisão familiar também no entorno, tá? Vi pacientes nesse caso, inclusive, um dos que eu tive semana passada, positivo, era não vacinado, 75 anos, e precisando de oxigênio, né? E que a família tinha decidido não vacinar e que a família não era vacinada também. Então, como ele foi positivo para Omicron, eu tive que ligar para a família e falar, ele é positivo, é Omicron, e agora vocês precisam todos se testar também para saber se vocês são positivos ou não. E ficar, né, em casa, né, para não espalhar para os outros. E então, voltando a essa questão, né, do presidente, quando ele falou isso, foi meio chato, né, foi meio mal colocado, né, por que ele foi me falar dessa forma ainda, né, de uma forma meio não muito elegante, né, falar, quero encher o saco, né, foi uma palavra meio feia que ele usou, né. Eu tô traduzindo aqui do jeito que dá, né, emmerder é um pouco mais feio que encher o saco, mas eu não sabia como colocar em português. Mas não foi muito feliz, né, esse comentário, e causou muita resposta, né, tanto da parte política, né, o grupo, né, os opositores, né, do presidente, e também as pessoas que se manifestam, né, representando aqueles que não querem se vacinar. Então causou, né, uma comoção. E isso aconteceu no mesmo momento em que eles estavam querendo votar a mudança do nome de passe sanitaire para passe vacinal. E qual é a diferença? Por que mudar de passe sanitário para passe vacinal? Por quê? Porque, na verdade, o passe sanitário, que eu tinha falado para vocês também no vídeo anterior, ele era para aquelas pessoas que foram vacinadas, mas também elas podiam entrar nos locais, elas tinham esse direito também se elas tivessem um teste Covid de menos de 48 horas negativo. Então, isso dava esse passe para ela entrar, né? O passe sanitário, por isso sanitário e não vacinal, porque tinha essa outra possibilidade. Se teste negativo em menos de 48 horas, pode entrar. E a votação no Congresso era para mudar o nome e mudar, então, esse aspecto, né, da regra, que então o passe é só para quem é vacinado. Então, só pode entrar quem tem vacina. Então, se você não tem vacina, tudo bem, teve teste negativo, ok? Mas não tem vacina, não entra, né? Então, causou todo esse furdunço porque o comentário dele foi, né, mal colocado e ainda nesse contexto, no meio dessa confusão, né? No momento em que eles estavam lá fazendo, né, a votação no Congresso e todo mundo discutindo. Se vocês entendem um pouco de francês e conseguem, né, ver
assistam no Le Parisien, nos vídeos do YouTube, eles têm certos fragmentos né, porque foram horas, né, de discussão, como aí no Brasil, tá, pessoal? Mesma coisa. Pessoal vaiando, pessoal gritando, pessoal querendo cortar o microfone do outro, um xingando o outro, mesma coisa, tá? Não vai achando aí, ai, mas na Europa a galera é mais... Não, mesma coisa, tá bom? Pessoal, né, se xingando, se ofendendo, mesma coisa, tá? Então, se vocês entendem um pouco, vejam esses vídeos, porque é bem interessante, é algo do ponto de vista, né, cultural também, de ver como que né, essa discussão no Congresso. Porque também, né, tem essas manifestações emotivas, vamos dizer assim. Então, teve todo esse furdunço no meio desse contexto aí do passe, né, da votação no Congresso. E aí, o que aconteceu no fim da votação? Tiveram que acabar, né, encerrar pelo dia, então acontece igual aí, vamos deixar para o próximo dia, porque tá muita bagunça hoje, então hoje encerrou e foi pro outro dia e pro terceiro dia, tá? Então também mesma coisa que aí, tá bom, pessoal? Não é só aí que, hoje não decidimos nada, fica pro próximo, não, aqui também acontece isso, tá bom? E aí, então, no fim, né, de tudo isso, a decisão foi que, né, eles aceitaram, então, né, foi uma votação, então, pela modificação do nome de passe sanitário para passe vacinal, com essa modificação aí de que então agora é só para quem é vacinado, né? Então então a vacinação não é obrigatória, mas acaba forçando indiretamente, né, todo mundo a se vacinar. Então, para mostrar para vocês que sim, existe uma importância crescente, né, de se vacinar, tá bom? Última coisa, que aí é o que eu queria falar para vocês, é uma questão de saúde pública. Eu quero passar algumas informações para vocês, porque eu tô vendo que tá chovendo gente aí indo para pronto-socorro, para posto de saúde, por conta do Covid. Gente, quando a gente tem sintoma de Covid, a primeira coisa que a gente não deve fazer é sair de casa. Porque quando a gente sai de casa, a gente tá pondo todo mundo em risco. Tá? A gente tá pondo o pessoal do ônibus em risco, ou o motorista do Uber em risco, ou a nossa família em risco, se são eles que vão levar a gente pro hospital. E chegando no hospital, primeiro, não tem nem por que ir pro hospital, pronto-socorro ou pro centro de saúde. Porque você tá conseguindo respirar e você está, tudo bem, com dor no corpo, igual uma gripe, mas você está respirando bem, não está com desconforto respiratório, né? Então, precisando puxar o ar, fazendo um esforço grande. Então, você não precisa de um suporte, né, para isso, para o oxigênio. E essa seria a única indicação para você ir para um pronto-socorro ou para o centro de saúde ver um médico. Se você não tem sinais graves, sintomas graves, o importante é não passar esse vírus para todo mundo. E aí imagina, pessoas que estão no pronto-socorro por outras coisas e que normalmente podem estar, né, até numa situação sensível, né, do corpo delas, como esses pacientes que eu disse, imunossuprimidos, pessoas que tomam remédio para não ter resposta do corpo porque elas têm, por exemplo, um órgão transplantado. Então essas pessoas são muito sensíveis. Imagina você, cheio de Covid, variante Ômicron, que, né, contamina super rápido, vai sentar do lado dela ali no pronto-socorro e ela que veio por uma outra coisa vai pegar Covid, porque, né, você foi sem razão para o hospital. Não estou falando de quem tem razão. Se você não está conseguindo respirar, tem dificuldade para respirar, tem outros problemas de saúde e isso está complicando seus problemas de saúde, tem que ir para o hospital. Não tem dúvidas nisso. Mas se é só por uma questão de ter certeza ou não, gente, vai fazer o teste na farmácia, liga num laboratório e vê que horário você pode ir. Tem laboratórios aí do Brasil, eu sei, eu já fiz teste aí no Brasil, minha família já fez teste aí no Brasil. Você tem o horário certinho, você fica esperando fora, ou quem tem carro, fica dentro do carro, né, e a pessoa vem testar no carro. Então, assim, tem outras formas, né, de se testar. E mesmo não vai testar, porque já sabe, né, não estou bem, então é isso, não estou bem, então eu vou me preservar e preservar os outros também. Então fica aí um pedido, né, não sobrecarreguem o sistema de saúde, sabendo que tem tanta gente precisando, né, do sistema de saúde, e sabendo, lembre-se disso, que os profissionais da saúde são seres humanos também. Eles podem se contaminar também. Então você também pode levar para eles podem se contaminar,
E aí o que acontece? Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico de enfermagem, não tem auxiliar do laboratório, não tem. Entendeu? Eles estarão também doentes, não vão poder trabalhar, né? Porque eles são seres humanos ficam doentes, têm o direito também de ficar em casa, em repouso, pra ficar melhor, né? Porque aqui eles forçam a gente, mesmo sendo positivo, a gente continua a trabalhar, tá? Então eu trabalhei. Eu tava com Covid, né, no começo do ano passado, antes das vacinas, tá? Em janeiro. E trabalhei, tá? E trabalhei porque enquanto você não tem sintoma, você continua trabalhando. Aqui eles não deixam parar de trabalhar. É só se você estiver realmente morrendo ali, falando, não aguento mais, não consigo, não tô em capacidade. Ali você tem os dias necessários para se restabelecer e voltar a trabalhar. Não espera também dar negativo o seu teste, tá? Para quem é profissional da saúde, não tem isso. Para todos os outros, sim, mas não para os profissionais da saúde. A gente continua trabalhando, tá? Aí, o pessoal também, eles continuam trabalhando, às vezes sem saber que são positivos, porque simplesmente por uma questão, tem que continuar, né? Tem que continuar, eu tenho meu plantão, não posso simplesmente não aparecer, né? As pessoas que têm essa responsabilidade, né? Eles sentem esse dever, né? Com relação ao próximo, com relação, né, à comunidade, e eles vão trabalhar, mas pensem neles também, tá? Que eles têm o direito, né, também de ficar doentes. E que aí não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter auxiliar. E aí vai ficar muito mais difícil para o sistema de saúde poder atender a demanda, né? Então pensem nisso também. Bom, esse vídeo já ficou muito longo, mas era para falar para vocês aí de tudo que tem acontecido nessas últimas 2 semanas e como explodiu, né, o número de casos aqui de Covid por conta da variante Ômicron, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem em paz e com saúde, se cuidem. Pensem na comunidade, tá? Precisando, né? Não tá bem, com sintomas graves, realmente tem que procurar o pronto-socorro. Mas, se não tem sintomas graves, fique em casa, tá certo? Até a próxima, pessoal!